A paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém? 1 João, capítulo de número 2. Amém? Eu fui despertado de terça para quarta, quase amanhecendo o dia, pelo Espírito de Deus. E eu ouvi uma voz clara, me fazendo uma pergunta: o que é a vida? No momento não dei muita atenção, mas eu passei a quarta o dia inteiro com essa pergunta. À noite, a hora que fui dormir, acordei na quinta-feira, que é hoje, com essa pergunta: o que é a vida? Então, eu creio que algo Deus tem para falar conosco. 1 João, capítulo de número 2, todos encontraram? A partir do verso número 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Podeis assentar. E ficou essa pergunta: o que é a vida? E não poderia deixar de falar, um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração, porque se nós formos detalhar o que é a vida de capa a capa aqui, precisaríamos de algumas terças-feiras, né, pastor? O que é a vida? Porque existem vários sentidos, vários pensamentos. Então a gente, quando recorre aí para a sociedade de uma forma geral, alguns dizem que é um conjunto de hábitos e costumes, faz parte. O que é a vida? É uma maneira de viver? Ou poderíamos colocar a reunião daquilo que diferencia um corpo vivo de um corpo morto? O que é a vida? Ficou essa pergunta cravada no meu coração. Característica que distingue parte física e biológica daquela parte que não tem a física e a biológica, ou seja, morreu, acabou. O que é a vida? De fato e de verdade, a ciência, como o pastor colocou aqui, muito bem colocado, tenta explicar tudo. E a ciência chegou ao ponto em dizer que não há consenso quanto a uma definição exata do que é a vida. Sabemos que todos nós nascemos, morremos, ou seja, nascemos, reproduzimos e morremos. Alguns acrescentam até aquela questão de diminuir antes de morrer, porque a gente vai diminuindo antes, vai minguando, mas a ciência só explica isso. Então, assim, não há uma definição concreta, um consenso do que é a vida. E quando nós partimos para aquilo que Deus tem nos ensinado na palavra, a gente consegue identificar a vida muito fácil. Por exemplo, o salmista Davi, no Salmo de número 139, ele detalha de A a Z o que é a vida. Como ela foi feita, de que forma ela foi detalhada dentro do ventre da nossa mãe. E nas entrelinhas a gente consegue entender, por exemplo, no verso número 14, ele já começa dizendo: graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Deus assombrosamente, de uma forma assombrosa, nos formou. Por quê? Porque a ciência só sabe explicar isso. Mas quando nós vamos fazer ali aquela primeira ultrassom, toda mamãe e papai aqui, fica daquela forma, aquele coraçãozinho de pincher acelerado. É a primeira coisa que a gente ouve. O que é a vida? Onde ela começa? E Deus vem detalhando isso na sua palavra. Chega no verso número 16 do mesmo Salmo, número 139, ele diz assim: os teus olhos, Davi falando para Deus, me viram a substância ainda informe, ou seja, antes de estar lá no ventre, os olhos do Senhor já viam essa vida. É algo
que a ciência não consegue explicar. Porque ele segue dizendo: e no teu livro todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Ou seja, nós já nascemos com o número da senha, né? Não tem aquela brincadeira? Vai chamar a senha, chamou a senha, acabou, eu morro aqui, é isso mesmo. Então, o salmista, ele descreve, pelo poder do Espírito Santo, né, que além de Deus ter visto a minha substância ainda antes de ser formada no ventre da minha mãe, ele já havia até determinado e escrito cada dia que eu iria passar aqui na terra. Então, se nós analisarmos no ponto de vista bíblico, o que é a vida? Eu chego à conclusão aqui, pastor, que é o próprio Deus. O próprio Deus é a vida. Porque lá em 1 Samuel, capítulo de número 1, verso 6, ele diz o seguinte: o Senhor é quem tira a vida e a dá. Olha só, ele tira e a dá. Ele faz descer a sepultura e de lá faz subir. Se você analisar profundamente as entrelinhas desses versos foram lidos aqui, você vai perceber que o poder de Deus é inimaginável. O poder que nós conhecemos de Deus é aquilo que Ele revela para nós. De manhã tem a inflamação, à tarde não tem mais. O que para a ciência demoraria semanas, vocês entenderam? Eu consigo ver, eu olho para aquela cadeira ali e não vejo a pastora, eu falo assim: meu Deus, mas vocês estão entendendo aonde Deus está levando a igreja? No grupo, quando a Kelinha coloca ali as mensagens nos informando como está o quadro, o que é que os médicos estão colocando nos boletins, e os irmãos estão todos ali em oração, pastor. Eu cheguei em casa na segunda-feira de manhã, eu falei assim: Senhor, dê o diagnóstico e a cura. Não estou determinando nada a Deus e nem querendo mandar em Deus. É o desejo do coração da igreja. Vocês conseguiram entender o mover que Deus fez aqui essa noite? Diferenciadíssimo. Só não entendeu e não viu quem não tem a visão espiritual, mas eu creio que todos entenderam, viram e sentiram. Não precisa correr lágrima aqui para o nosso coração derramar, não. Às vezes correr lágrima aqui é bom também. Eu vi alguns que desceu lágrima aí. Mas a vida é isso. A irmã, a pastora está lá lutando para permanecer na vida. Essa criancinha aí de 15 dias e quantos outros? E Deus permanece dizendo: eu tiro e dou. Eu sou quem tiro a vida, eu sou quem dou a vida, eu sou quem faço descer a sepultura, eu sou quem faço subir da sepultura. O que é a vida para você? Se nós parássemos aqui, nesse momento, e perguntássemos para um jovem qualquer, eu escolhi aqui na minha mente agora o Elon Musk, ou Elon Musk. Se nós tivéssemos a chance de perguntar para ele o que é a vida, qual seria? Eu poderia até conjecturar aqui qual seria a resposta dele. Ele, com aquela mente brilhante que ele tem ali, ele provavelmente já está lá em 2030, acelerado, que é a vida para ele. Se nós perguntarmos o que é a vida para um jovem como o João Paulo aqui, por exemplo, a quem admiro muito. Tá, ele tem o foco aí, universidade e tudo, mas o que é a vida? Basicamente todos os cultos ele está aqui, todos os eventos da igreja ele está aqui, não estou desfazendo dos outros jovens de forma alguma, mas cada um tem o seu propósito, o seu costume, a sua maneira de viver. Mas nós, como filhos de Deus que somos, porque o Espírito Santo de Deus é quem carrega isso no nosso coração, é quem nos faz entender o que é ser filho de Deus.
é que faz entender que nós somos realmente filhos de Deus, assim como diz a Bíblia, nos faz entender também que a vida vem do próprio Deus e que nós precisamos viver essa vida como se não vivêssemos. Nós precisamos viver essa vida para o Senhor. Porque aqui essa vida, lá em Tiago 4:14 diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Você não sabe o que vai acontecer agora, no próximo segundo. Eu posso estar falando aqui, como já vi vários em púlpito, cair aqui e já era. Você, olhando para cá, assistindo o culto, pode capotar aí também. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Tiago pergunta. E ele mesmo responde: sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. É forte demais isso. Porque eu estou há 54 anos buscando edificar coisas aqui. Porque nós, quando estamos distantes de Deus, ou à medida em que vamos aproximando de Deus, a gente começa a repensar, porque distante de Deus eu passo uma vida inteira, assim como o nosso senhor querido Elon Musk, tem a sua vida inteira lá trabalhando para poder acumular, para poder crescer, para poder criar, sendo que tudo já foi criado em Deus. E nós passamos o tempo inteiro preocupados: eu preciso formar, eu preciso casar, eu preciso montar uma família, eu preciso... Jesus, não volta agora não, que eu não comprei meu carro. Jesus, eu quero minha casa. Nós passamos a vida inteira assim, né? Eu fico olhando para os jovens, mas tudo está no controle de Deus. O que nós não podemos deixar é que essa vida venha sobrepor ou estar acima de Deus em nossa vida. Por quê? Já ouvi testemunho de homens que são, financeiramente falando, muito bons, muito dinheiro, e o testemunho dele diz o seguinte: foi perguntado: o que o senhor faria hoje, com tudo o que o senhor já conquistou, com tudo que o senhor já tem? E isso é uma pergunta para quem já tem condição de estar dentro de um Alphaville, com casa quitada, andando numa Lamborghini, numa Ferrari, que eu sei quem é essa pessoa. Foi perguntado isso para ele, ele disse o seguinte: olha, eu passei a minha vida inteira construindo tudo que tenho, mas o que eu faria hoje, se eu pudesse, trocaria tudo isso que eu tenho para ter minha família de volta. Porque às vezes nós ficamos focados nas coisas aqui na terra, esquecemos até mesmo da nossa família. É o presente que está ausente. É aquele pai que encontra o filho só depois que a energia acaba, a internet foi embora, o celular descarregou. Meu filho está aqui, rapaz, agora que eu fui ver, e o pai fala para ele, o filho vai e fala isso também. Então assim, nós ficamos preocupados demais com essa vida aqui, e acaba que a gente esquece de viver a vida em Deus. Nós, como servos de Deus, Moisés foi muito claro no Salmo de número 90, capítulo 90, verso 10, ele fala que a idade do homem chega a quanto? 70. E alguns, pela sua robustez, alcançam os 80. Uau! Eu gostaria de chegar aos 70 como o nosso pastor está, cheio de vida, né? Todos nós. Mas e aí, será que eu passo de amanhã? Será que eu passo dessa noite? A vida é assim. 70, 80 anos, quantos já foram? Quantos? E eu fico a me perguntar, o que é essa vida que nós estamos vivendo aqui? Tivemos a rica e única oportunidade, estou sendo bem objetivo por causa do nosso horário. No dia 5/5 desse mês, há 25 dias atrás, nós estudamos aqui os 3 inimigos do servo de Deus. Alguém lembra na EBD? Quais são os 3? E o diabo. Parabéns, irmãos. É o diabo, a carne e o mundo. E foi mencionado aqui nesse verso número 16, porque tudo o que há no mundo, vírgula, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E quando a gente olha para esse termo concupiscência, no latim, é algo que
nos leva a entender melhor. É como se fosse um forte desejo, um desejo incontrolável por algo, que é a concupiscência. E quando nós temos esse desejo incontrolado por algo, você pode ter certeza que não é por Deus, porque em Deus é tudo controlado, é tudo equilibrado. E quando nós olhamos para essa concupiscência da carne, a concupiscência da carne nos conduz a quê, irmãos? A fazer o desejo daquilo que o homem velho quer. Se nós somos novas criaturas, aquilo que é velho já ficou para trás. Por que esse desejo ainda quer imperar em nossas vidas? É quando nós deixamos de viver a vida em Deus. Porque essa vida, ela tem que estar pautada em Deus. O que nós temos ouvido daqui de cima desse púlpito, todos os dias que nós temos culto e estudo aqui, é isso. Nós precisamos ter o nosso foco em Deus. A nossa vida tem que estar focada em Deus. Porque o momento em que a gente deixa de viver em Deus, a gente passa a viver a carne. Passa a fazer o desejo que o diabo quer. Basta você parar um pouquinho de vir à igreja, você já começa a ser tentado, porque as tentações elas vêm mesmo você estando aqui dentro da igreja, mas quando você está aqui, você está mais fortificado, você está mais alimentado da palavra, é o momento em que você tem força para poder lutar contra aquilo que vem tentando te derrubar diante de Deus, a concupiscência da carne. Daí a gente olha para essa concupiscência da vida, tudo o que esse mundo oferece para nós, tudo que esse mundo coloca como foi colocado para Daniel e seus 3 amigos, os manjares que o mundo nos oferece. É muito bom, irmão, se o pecado fosse ruim, ninguém queria, né? É muito bom o pecado, só que no início ele tem esse gostinho de mel, mas a hora que ele passa aqui, ó, da gargantinha para baixo, começa a amargar, queridos. Principalmente para nós que temos o Espírito de Deus. Pecamos sim, mas a hora que vem esse amargo, a gente corre para os pés do Senhor. Esse amargo é o Espírito Santo de Deus falando, olha, ele acende a luz laranjada e diz, ei, está errado, volta e conserta. Volta lá onde você errou e conserta. E enquanto você não faz isso, você não tem paz. Você não tem paz para ler a palavra, você não tem paz para ir à igreja, você não tem paz nem para dar um glória a Deus. É tão fácil esse discernimento que Deus nos dá, olhando daqui de cima para baixo, quando nós estamos num louvor, você vê pessoas glorificando, louvando e adorando, assim como vê pessoas caladas, só observando, espectadores, meros espectadores, sendo que os que estão aqui estão sendo usados por Deus, o próprio Deus está aqui como foi cantado, e nós deixamos de olhar para esse próprio Deus, deixamos de perceber a presença maravilhosa desse próprio Deus, porque estamos diante do erro. Pecados encobertos, que entristece a alma, que nos conduz à morte, a separação para todo sempre com Deus. O que é a vida? O que tem sido a vida para você? O Espírito falou fortemente ao meu coração. O que é a vida? Meu filho, o que é a vida? O que você tem vivido? Você tem priorizado a mim ou aquilo que eu tenho te dado? O que você tem priorizado na sua vida? Aí vem essa concupiscência da vida, né? Concupiscência da vida, que é a carne. E tem essa última, soberba da vida. Queridos, foi colocado, muito bem colocado aqui no início do culto. Será que só os ricos que entram no céu, ou porque são ricos, não entram no céu? Ou o pobre que não tem riqueza também não entra no céu? Se nós analisarmos ao pé da letra tudo o que foi dito na palavra, o camelo assemelha-se àquele cordão, aquela corda naval que era usada para descer as portas da cidade quando tinha água em volta, e a agulha aquela falha que eles colocavam na base, na parte de baixo das muralhas, para escoamento da água. Então Jesus disse, é mais fácil um camelo passar ali naquela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E isso levou os apóstolos, ouvindo aquilo, diretamente pensar o quê? Então, quem pode ser salvo, Senhor? E o Senhor disse, para Deus tudo é possível. Até mesmo o rico, se rendendo aos pés do Senhor, pode permanecer rico,
mas o Senhor está em primeiro lugar. O que é que está entronizado nessa vida que você está vivendo? Daí você consegue me responder o que é a vida. O que tem sido a vida para você? A tendência do homem que tem posses é olhar e desprezar aqueles que não têm. Essa é a tendência. Mas o homem que tem posses e tem Deus pautado na sua vida, com certeza absoluta, essas posses ele sabe que não é dele. Pode estar no nome dele as terras, mas não é dele, não pertence a ele. Está escrito em Ageu 2:8, porque o ouro e a prata pertencem a Deus. Meu é o ouro, minha prata. Meu é o ouro, minha prata, tanto é que morre e fica aí. Quantas e quantas são as fortunas que são diluídas, dilaceradas, gastadas nas mãos dos herdeiros, porque já começou a ter confusão antes de morrer. Já tem filho pedindo a parte, já tem filhos pródigos aí, como tem filhos pródigos? Mas a Bíblia diz que a herança antecipada é o quê? É maldição, queridos. Então faça uso daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para abençoar, porque Deus ele multiplica para dividir. Essa é a matemática de Deus. Essa é a matemática de Deus. Quanto mais eu tenho que dar. A nossa vida tem sido pautada nisso? Se eu tenho e a pessoa está na necessidade, meu coração é aberto, eu não tenho meu coração apegado a isso. A resposta que eu dei para o Espírito Santo de Deus é essa. Que Ele me faça cada dia mais e mais ter a minha vida pautada nas ordenanças de seus mandamentos. Gostaria que os irmãos me acompanhassem uma leitura. 1 Coríntios capítulo 7. Coloca aqui para os irmãos, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 7, a partir do verso 29. Paulo aqui ele vem fazendo uma demonstração para quem é casado. Mas aqui mesmo nesse verso 29, ele já deixa bem claro que não é só para os casados. Porque Paulo estava admoestando as tribulações que a gente passa no casamento. Interessante, né? E a cada dia que passa aí neste século, nesse sistema, nesse mundo secular, menos querem casar, menos querem formar famílias. Minha avózinha teve 17, tudo com parteira e tudo no meio do mato. Minha mãe só 3, eu 2. Os meus 2, nada ainda. Pensa comigo, pastor. Mas Paulo ele adverte a questão do casamento. Mas aqui serve para todos, olha o que diz aí no verso 29. Isto, porém, ele falando sobre essa demonstração, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem casados. Vamos tentar analisar isso aqui de uma forma sábia. Verso 30, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem. O que é a vida para você, queridos? Os que compram como se nada possuíssem. Os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Porque a aparência deste mundo passa. E aqui entra exatamente onde o pastor começou falando aqui. Estava preocupado com a pecuária já passou. Por que eu vou ficar preocupado? Paulo está escrevendo isso aqui porque, olha o início do verso número 32. O que realmente eu quero é que estejais livres das preocupações. Então eu posso ter um carrão? Posso. É como se eu não tivesse. O que significa isso? Não colocar esse carrão no lugar de Deus. Eu posso estar chorando? Não significa nada. Amanhã eu estou sorrindo, para mim é do mesmo tamanho. Eu estou sorrindo hoje, não significa nada, porque amanhã eu posso estar chorando também. Em Deus eu preciso estar experimentado em todas as situações. Não foi o que Paulo disse, não foi o que Paulo passou? O que Deus quer de mim e de você é que eu não esteja, pastor, focado nesses problemas. Ele disse, basta cada dia o seu mal. Busca primeiro o meu reino, a minha justiça,
buscando primeiro o meu reino e a minha justiça, eu vou acrescentar essas, Deus coloca como essas coisas aí que eu sei que vocês desejam, eu acrescento, mas busca primeiro o meu reino. Olha, a vida para você tem que ser buscar primeiro o meu reino e a minha justiça. Não estejais preocupados com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si próprio, basta cada dia o seu mal. Sermão esse, né? Sermão da montanha, um sermão fenomenal. O que eu quero é que vocês deixem de estar preocupados. E isso é muito sério, queridos. O IPVA vai vencer em dezembro, eu já estou louco aqui, preocupado com o meu IPVA de dezembro. Ainda tem 15 quilos de arroz, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer quando acabar esses 15 quilos de arroz? Deus não quer que você fique preocupado com isso, porque Ele cuida de nós. Ele está no controle de toda a situação da nossa vida. Deixa que o Espírito de Deus faça uso de você e coloque você na posição que Deus quer. A minha luta cotidiana é essa. Por quê? Porque nós passamos por tribulações. Tribulações todos os dias, de dia, de tarde, e se você ficar acordado até mais à noitinha, você vai ter tribulação também. Então a vida, ela tem que estar pautada no Senhor. O que Deus quer é que nós permaneçamos eternamente. Que foi exatamente o verso que nós lemos aí em João, o último verso. Fazer a vontade de Deus permanece eternamente. E essa permanência é aquela mesma vida que Jesus disse que nos daria. A vida e vida com abundância. Quando Ele diz vida com abundância, Ele já está apontando para uma vida eterna com Ele, na presença dEle. Claramente eu creio que você agora no seu coração consegue me responder o que é a vida. A pergunta que Deus fez ao meu coração de terça para quarta. O que é a vida para você? Fica a dica, como diz aí nas internets, né? Hashtag fica a dica. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Aleluias. Fazer a vontade de Deus. Isso é a vida que Deus quer. Eu quero tomar esses últimos segundinhos aqui. Eu gostaria que os presbíteros viessem aqui. Deus ministrou isso no meu coração claramente. Já estou há 14 anos com o pastor Colismar. E sempre ouço. Quem quer ouvir isso, vem aqui na sexta-feira. Ele ora por cada um de nós. Ele, entre aspas, desenterra pessoas que não vêm à igreja já há anos e ora por essas pessoas. Todos os dias ele fala daqui de cima, estou orando por vocês. E nenhuma vez que eu vejo ele orar, eu ouço ele orar por ele. Nosso pastor precisa da nossa cobertura. Eu quero fazer aqui aquilo que eu venho fazendo já há algum tempo. Eu e Deus, pastor. Eu e Deus. Fred, por favor. Pastor, deixa a criancinha e vem cá para a gente fazer uma imposição de mãos. A gente vê que ele já passou por uma estafa. E eu gostaria que você orasse por essa estafa física e mental na vida do nosso pastor. Isso aqui é um ato profético, queridos. Amém? A igreja estende as mãos. Deus poderoso, estamos mais uma vez, Senhor, colocando, Senhor, as nossas dificuldades, Senhor, as nossas fraquezas, Pai, diante de Ti, porque nesse momento, Senhor, que o Senhor se manifesta, Pai. Nós colocamos que não temos mais força, não temos mais condições, Pai. É o Teu agir, Pai, que nos faz ficar de pé novamente, Pai. Por isso clamamos a Ti, Senhor. Intervém, Senhor, traz a cura, traz a paz, traz o refrigério, Senhor.
ou que a gente possa sentir, Senhor, a Tua presença, Pai, nos conduzindo, nos levando para um lugar seguro, Pai. Por mais que a dificuldade esteja crescendo, Senhor, nós clamamos a Ti e descansamos no Senhor, Pai. Diante de Ti, Senhor, está o Colismar, pastor dessa igreja, Senhor, autoridade constituída pelo Senhor, Pai. Nós clamamos pela sua vida, pela vida da Joelita, Pai, que está junto dele, Pai. Senhor, traz o Teu agir, traz, Senhor, o Teu refrigério, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos, Senhor, pela vida do nosso pastor, nosso anjo aqui, Senhor. Sustenta, papai, com a Tua mão, boa mão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, Pai. Trabalha, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre o Teu servo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Glórias a Deus, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus.